coisa importante. Vocês três, enfim, são sócios, né, de uma empresa que se chama Novo Artista. Como é que é o relacionamento entre vocês, assim? Porque tem muita gente que tem vontade de ter sociedade, ou que pensa em montar uma empresa e ter sócio e tal, e fica com medo. O que vocês têm para dizer sobre esse aprendizado? Porque vocês trabalhavam, o Rafa e o Maurício já trabalhavam juntos. Isso. O Felipe chegou depois na sociedade. Não, mas sempre foi amigo. Isso amizade, ela é o alicerce ali, mas mais do que isso é o que a gente até falou antes. O objetivo em comum, parte disso. Acho que a principal coisa numa sociedade é tu ter um objetivo em comum. E se vai para uma banda também, mas um objetivo em comum. Porque senão, se todo mundo não estiver olhando para o mesmo lugar, no meio do caminho se perde. E aí o que acontece? As nossas brigas acontecem. Tem briga? Acontece briga, discussão. Mas pensando no quê? Sempre melhorar o que a gente está fazendo. Seja um conteúdo, seja um vídeo, seja uma entrevista que a gente vai fazer. A gente fica um dia inteiro discutindo uma coisa, mas é porque a gente quer melhorar algo, porque tem a ver com o objetivo final. Porque senão a gente não briga por bobagem, a gente não briga por porcentagem, por dinheiro, por não sei o que, não. A gente briga como que a gente vai deixar isso melhor. Vem um com uma ideia, os outros dois não, mas a gente ou melhora isso, ou a gente apresenta outras ideias. Então, nesse sentido, a gente tenta, mas sempre é muito produtivo. E a gente fica pensando assim, cara, o cara que tá sozinho, esse cara tá lascado. Se fosse... Eu acredito que o ideal é tu ter mais alguém. Talvez mesmo que não esteja diretamente relacionado com o negócio, mas que tu possa trocar, que tu possa discutir, que tu possa trocar uma ideia sobre aquilo. Isso eu acho bem importante. E, cara, existe uma cola aí, que nem o Maurício falou da amizade. O comum dos três é o que sai. Assim, e ainda bem que nós somos em três. Se fossem dois, ia ser horrível, porque não tem o desempate. Você tem três, né? Às vezes é pior. Porque um diz uma coisa, eu quero outra. Exato. E tu não tem o desempate. E aí tu tem que... Uma hora você desiste, né? Mas isso mesmo em três é uma coisa importante. Existe um equilíbrio aí entre tu discutir até tu não aguentar mais e tu aprender a ceder, tirar o pé, a abrir mão. Porque senão, se tu for discutir sobre cada ponto, minuciosamente, o tempo inteiro, o negócio o não desgaste flui. É muito grande, né? Isso, o desgaste é muito grande, o negócio não flui e tu acaba mexendo o saco. E isso é um aprendizado. Não foi sempre assim. A gente tem muito para melhorar ainda entre a gente. O diálogo, tudo é um aprendizado. Não começou assim. Teve dias que a gente passou um dia inteiro discutindo uma coisa pequenininha. É normal, né? Passa a viver sobre isso. Então, não vai desde o começo a terceira maravilha do mundo. Só que uma das coisas que eu posso falar que foi um aprendizado meu, que ajuda na hora de tu trazer uma ideia, de tu mostrar, é a primeira coisa de chegar aberto, que é uma coisa que eu tenho essa dificuldade, porque eu já venho com a ideia pronta. E número. Se tu não tem como provar que a tua ideia é melhor do que a dos outros, tá no achismo, tá no eu acho, tá no eu vejo. E se tu não consegue provar, se tu não consegue botar em números, ó, minha ideia é boa por isso e as pessoas não têm por que acreditar em ti. E uma coisa que ajuda é a confiança. A confiança é muito... O Fê sempre cuida da parte de vídeo do Novo Artista. Vocês confiam nele? Eu confio nele. Ele vai fazer o vídeo, eu não preciso eu ficar metendo, né, minha mão no vídeo, porque eu confio nele. Então a troca, acho que é importante tu confiar na tua sociedade, nos teus parceiros, na tua equipe. Bom, chegou o momento que nós vamos ter agora em todos os episódios de entrevista do Limão Limonada, que é a pergunta cabeluda. Lá vem, essa vai pro Fê. Posso? Tá. Pergunta cabeluda. Precisa tomar uma água, peraí. Tá dando dinheiro? Vocês já estão ganhando dinheiro? Isso é importantíssimo. Isso é importante. Isso faz parte daquilo que a gente estava falando antes, das pequenas conquistas, mesmo durante o limbo. Então, sim, a gente já está tendo um retorno. Porque as pessoas falam às vezes assim pra você, isso é muito bonito e tal, não sei o quê, mas tá dando dinheiro? Sim. E eu acho que o financeiro, ele não é o único, mas ele é, em um determinado momento, ele é um parâmetro, né? E é um combustível para a vida de qualquer pessoa. Precisa, senão não existe. A luz chega, né? O condomínio chega. A gente fala isso para os artistas, porque o artista é mais ainda, né? Porque o empreendedor tem a cabeça e o foco para ganhar dinheiro. O artista não. O artista fazendo a sua música, tocando, estando no palco, tá ótimo.
Só que, se o dinheiro não estiver entrando, tu não consegue ampliar o teu negócio, tu não consegue investir e tu não vai conseguir viver. E aí, o que acontece? Agora, uma coisa que eu acho importante que a gente fez desde o início beleza, foi realizada uma venda e deu X. Quanto que o Felipe precisa para sobreviver? Exato. Começo do zero. Assim, ó, para fazer o mercado, para pagar o condomínio, para pagar a escola do filho dele. Ah, tá, X mil reais por mês, beleza. Então, mesmo que tenha dado tanto, entende? Então, digamos que tenha 40 mil reais para dividir. Tá, mas eu não preciso dos 40. Com 20, tá ótimo para mim. Então, beleza, então a gente pega esses outros 20 e reinveste. E outra coisa, chegou um momento, depois desse limbo aí, que se a gente coloca, já acertamos o ciclo. Se a gente bota 20 aqui, quanto sai do outro lado? O ROI, né? Sim, o retorno Exato. sobre investimento. Exato. Depois de um ano, depois de muito trabalho, a gente conseguiu entender isso, tá? E o ROI varia. Ainda mais quando dependendo do tempo do negócio, o ROI ele tende a diminuir. Mas beleza, eu sei que o mínimo que eu consigo, se eu botar 20 aqui, sai tanto aqui, tantas vezes. Ok. Então eu consigo já fazer um cálculo então talvez em 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, eu vá ter um rendimento 20, 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Para cada um de nós e ainda vai dar para conseguir investir, um exemplo, né? Então eu consigo me planejar, porque isso é fundamental. Se tu não tem uma previsão de futuro, aí tu não aguenta, aí que não aguenta mesmo. Então tu tem que saber onde tu vai chegar, em quanto tempo, e isso que o Rafa falou é fundamental. A primeira coisa é saber quanto tu gasta, quanto custa, qual é o meu custo de vida. Porque não adianta tu achar na ilusão que tu vai se endividar, encher de dívida e conta e vai esperar 6 meses e o negócio vai começar a entrar. Tá, mas em termos de produtos, o que o Novo Artista oferece para o mercado? Hoje a gente tem que é o nosso carro-chefe, que é um curso de Music Business. É um curso online, 100% online, na qual a gente abre vaga de 3 em 3 meses. Por quê? Porque um dos pontos fundamentais do nosso negócio é o cliente, é o nosso aluno. E a gente precisa cuidar dele. Então, se a gente abre a venda todos os dias, a gente não consegue dar conta de cuidar dessa pessoa. Então, a gente tem um processo na qual ele entra, ele passa todo um funil dentro do curso para chegar no resultado final. Fora isso, a gente tem os serviços. E aí a gente se divide entre o Novo Artista e o One. A One Produtora, que é a produtora que já existia antes, é onde faz produção musical, mixagem, vídeo, masterização, todo o trabalho de um artista, que precisa ser feito de serviço mesmo, de produção de música, de gravação. O Novo Artista, a gente está abrindo uma nova frente agora, a pedido de muita gente, que é de consultoria. Então a gente tem uma série de consultorias que a gente dá. E aí isso se divide em consultorias de 4, 6 e 8 horas. E até 12 horas, dependendo. Então agora a gente está mudando alguns formatos, fazendo consultoria online também. Às vezes o cara quer 3 horas com a gente, para matar a dúvida rápida. Skype. Acabou o Skype. E agora, como a gente é meio louco, assim, né? Esse ano a gente vai lançar o nosso selo. Exatamente. Que é o selo Novo Artista Records, que é onde a gente vai pegar os nossos melhores alunos do curso que já estão se destacando, os artistas que já estão construindo público, e a gente vai assinar com eles, assumir a carreira deles, fazer toda a gestão da carreira, toda a produção, e vão lançar esses artistas, distribuir esses artistas no mercado, que é um desafio muito grande. Praticamente vai fazer o papel de uma gravadora. Não é exatamente um serviço, mas é uma nova frente do Novo Artista que vai ser bem trabalhosa, né? Uma coisa que eu acho interessante as pessoas pensarem em termos de estrutura do negócio é o seguinte: caso tu já tenha algum negócio estabelecido, pensa qual que seria o outro negócio mais relacionado possível a esse, que eu possa dar uma nova entrada para o meu funil de vendas, ou que eu possa fazer mais vendas recorrentes para essa mesma pessoa. Exemplificando no nosso caso, a gente tem um produtor, onde a gente faz serviço, produção musical, produção de vídeo, beleza, isso são serviços. A gente tem o Novo Artista, onde a gente direciona esse músico, esse artista, a como que ele vai pegar isso que ele tem gravado e vai fazer a distribuição disso. Ou seja, ele pode, no nosso caso, no funil, entrar pelo um serviço, e aí eu falo: tu já sabe como que tu vai lançar isso? Não sei. Então, a gente tem um curso online assim que vai te ensinar. Caso ele venha pelo Novo Artista, porque ele está procurando sobre business, eu pergunto: tu já tem onde gravar tuas músicas? Já tem um produtor? Tu já tem um produtor? Não tem. Então, a gente tem uma produtora. São negócios complementares. São negócios complementares. Exato. Assim como o selo.
Um artista que está tendo resultado, uma das primeiras coisas que ele procura é alguém para gerenciar a carreira dele. Então, então a gente tem o selo, onde a gente vai gerenciar esses artistas. Então, caso as pessoas que estejam assistindo já tenham algum negócio ou estejam pensando em começar tenta pensar dessa forma. Como que tu pode criar negócios onde dá sustento? Amarrado, né? E também você não colocar todos os ovos, né, naquela coisa, numa cesta só. E aí tem uma outra coisa também que é importante. Dentro de cada uma das empresas, tu tem que entender qual é a escala de valor. A escala de valor do teu negócio, dos teus produtos. Por exemplo, tem lá o nosso produto que custa X mil reais, que é o nosso curso online. Tem as consultorias que são mais caras, que é o nosso tempo, que a gente para ali. E abaixo disso, de valor. Será que todo o teu público só pode consumir tem dali para acesso? cima? Então, o que tu faz? Baixa a escala. Nem tanto a ponto de desvalorizar e nem muito a ponto de não fazer diferença nenhuma. E aí, entendimento do público. E aí, isso é uma produção com o tempo que tu vai entendendo e vai fazendo. Não queira já sair tacando produto e fazer, porque primeiro tem que acertar para aí depois tu vai arrumando os outros. Então, essa escala se o cara não ofereceu o curso principal, ele não pôde porque não tem dinheiro para não dar, ok. Mas um mais barato e um terço do valor, será que tu conseguiria? Isso já te ajuda por agora? Ah, me ajuda, então tá. Depois, com esse, tu vai ajudar o cara a arrumar dinheiro para poder fazer o teu próximo, e o teu próximo, até o ponto de chegar lá em cima, que é o selo, na qual a gente assina a lança. Tem gente que já está um passo além, já está passo adiante, ele já entra, por exemplo, na consultoria. Na consultoria. E no nosso caso, essa escada de valor, ela está diretamente ligada à nossa presença. Exato. Então, quanto mais o aluno, o cliente, enfim, tem a nossa presença, o nosso tempo, mais caro vai ficando. Então, por exemplo, o nosso primeiro curso lá de entrada custa R$27. Existe um grupo do Facebook, mas nós temos pessoas que cuidam desse grupo do Facebook. Agora, no nosso outro curso, que é o nosso curso principal, a gente já está muito mais presente. Da mesma forma que se ele quiser uma consultoria, nós estamos ali, não é alguém. Né? Da mesma forma, a mentoria, a gente acompanha mês a mês. Do selo, além da gente dar essa consultoria, a gente vai fazer a produção musical, a gente vai fazer as coisas. Então, isso é um bom entendimento. Quanto mais presente você está, maior é o valor que tu está gerando para o teu cliente. Logo, maior o valor. Porque tempo hoje é o ativo Total. mais valioso que a gente tem. Né? Exato. No ambiente do artista, quanto do novo artista e do empreendedorismo em geral. No ambiente do artista, teve uma história muito engraçada que a gente estava conversando com o Thales do Maneva, que hoje é uma banda que saiu do zero e hoje eles estão assinados com a Universal, uma das maiores bandas de reggae hoje do Brasil. E uma vez eles estavam numa roda de violão, tocando na praia e tal, e ele foi mostrar uma música nova. Ele falou, olha só essa música nova aqui. Pum, e tocou. E tinha outra pessoa gravando e filmando. E aí uma outra pessoa que estava nessa roda falou assim, cara, tô vendo que tá todo mundo filmando, se coloca essa música e alguém estoura esse negócio, como faz? Ele falou, se tu soubesse a dificuldade que é para estourar uma música, o trabalho que dá, se estourar que estão gravando, que bom. Então da mesma forma eu vejo essa preocupação que pode acontecer para empreendedores, se eles soubessem o trabalho que dá, fazer o que se é feito da forma que tem que ser feita, sabe? Então essa preocupação, acho que ela deixa de existir no momento que tu entende o trabalho que dá colocar em prática aquilo que tu está fazendo. Uma coisa que é bem interessante, tem vários canais hoje acontecendo aí de music business, que fala para artistas, mas a gente sempre fala para os artistas, cara, vocês precisam da união, a gente foca na união, em criar um movimento, em criar uma cena. E a gente está fazendo isso, a gente está fazendo o que a gente fala. Então, os grandes profissionais do mercado, eles estão todos ao nosso redor, a gente vai lá, entrevista os caras, vê o ponto de vista, porque isso é bom para o mercado. Então, assim, o music business, os artistas, eles não têm o costume de buscar. Eles não sabem que eles não sabem daquilo, que eles precisam daquilo. Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo, claro que pessoas qualificadas, melhor para o mercado. E aí entra onde a gente também, a questão de a gente se garante. No sentido de, a gente faz um bom conteúdo, a gente tem uma vivência, a gente tem uma história, a gente não está brincando, isso é a nossa vida. Então, isso é legal. É preciso ter esse ambiente de concorrência, porque senão tu não consegue criar o movimento, criar a cena, e tu também não consegue também se renovar, se puxar, buscar também mais conhecimento para entregar algo melhor. Então acho que é importante. Quando a gente começou no Artista, e aí entra naquele planejamento que eu estava falando no começo, a primeira coisa que eu fiz foi um vídeo muito importante que a gente faria. Foi um vender show. O artista,
Como vender show? Eu fui pesquisar quantas pesquisas tiveram naquele mês lá no YouTube, no Google, a palavra venda de show, vender show. Teve no mês, no Google Brasil, 30. Aí o que tu entende? Tem duas oportunidades, né? Tu pode entender assim, não vou fazer esse negócio porque ninguém tá buscando. Ninguém tá buscando. Ou ainda ninguém sabe que pode ser feito porque ninguém fez. A gente optou pela segunda. Essa é uma sacada legal, hein? A gente optou pela segunda. Tá, é um puta no trabalho. Tu tem que fazer um mercado. Só que fazer um mercado sozinho não é impossível. E aí entra como eles falou. Ter concorrentes, entre aspas, né? Não são concorrentes, mas ter concorrentes é bom. Porque em vez de tu impactar 20 pessoas com os concorrentes, tu bota na cabeça delas que este mercado está acontecendo. E aí 20 mil pessoas estão olhando para aquilo. Aqui em São Paulo é muito louco, porque lá no sul a gente vinha da cidade interior, não tinha muito isso. Mas tu parar pra pensar aqui no sul, aqui em São Paulo, é muito claro esse negócio da concorrência, de tu criar um movimento ali, a cena na região. Aqui em São Paulo, tu quero comprar madeira, onde é que eu vou? Vou no Brás, tem 300 madeireiras lá, e aí tu já vai, e aí cabe de cada uma ter seu atendimento, ter sua qualidade, enfim. Preciso comprar instrumento musical, tem a Teodoro Sampaio. Preciso de restaurante, tem tal bairro. Pizzaria, tal bairro. Então, a concorrência faz com que a cena como um todo ganhe, né? Ganhe visibilidade. Então, a pessoa já olha para aquilo, já entende que aquilo existe. Isso é muito importante. E mesmo que tu não entenda dessa forma, mesmo que de repente para quem está assistindo possa estar falando assim, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, é o direito da pessoa não acreditar que tu pode criar uma cena maior. Pensa o seguinte, cara, existe mercado para todo mundo. Existe. Mesmo que tu veja o teu concorrente exatamente como um concorrente, que, ele vai pegar meu cliente, tudo bem, mesmo que tu veja assim, existe mercado para todo mundo. A gente mora num país de 207 milhões, né? de pessoas. Muita gente. Sabe, tem espaço para todo mundo. E aí, eu entendo que o cliente, o concorrente, ele é importante. Tu não se renova se tu não tiver. Eu não vou citar nomes nada aqui também, mas teve casos já com a gente, de gente bem grande, que por causa do nosso trabalho veio buscar a gente para entender o que a gente está fazendo para que ele fizesse no dele. Gente que todo mundo conhece, mas não vou citar nome. Por quê? Porque ele fala, tem um movimento novo, uma coisa se renovando. Ele estava sozinho quando a gente chegou, falou, opa, tem um negócio acontecendo aí. E aí tu ajuda a renovar. E é importante entender que no momento em que tu tem um mercado e tu tem vários concorrentes, né, teoricamente, aí entra para um próximo passo, que é o quê? Como é que eu vou fazer para ganhar, teoricamente, desse concorrente? Quando a gente entrou nesse mercado de music business, na geração de conteúdo, a primeira coisa que a gente fez foi, o que existe? Qual é o maior e qual é o menor? A gente entendeu, o maior é esse, até agora antes de a gente existir. É possível? Vamos dar o nosso melhor? Vamos. Qual é a estratégia para fazer isso aqui? Vamos aceitar, beleza. 6 meses depois a gente já tinha passado. Hoje nós somos o maior da América Latina. Olha! O maior canal de music business da América Latina. O maior canal Parabéns. O maior e mais relevante. Fico muito orgulhosa. Tem gente de Angola, Chile, Buenos Aires, Santiago, Estados Unidos, Paris, todo lugar do mundo que assiste e consome o nosso conteúdo. E que é aluno. Alunos são alunos. 2 alunos do Japão, tem uma galera. 2 alunos do Japão. Nova York, Los Angeles, Argentina. Montreal. Mundial, novo artista. Em breve. Em breve. Já tem planos. Então, assim, aí entra o parado do quê? Bom, vamos produzir conteúdo todo dia, com a maior qualidade possível. Se o teu concorrente mais próximo conseguir fazer conteúdo todos os dias, a qualidade que tu faz... Você tem que fazer... Tu faz 2. Tem que fazer 2. Faz 3. Entende? Sendo bem... Direto. E para fechar, eu queria perguntar uma coisa para cada um de vocês. A vida se tornou diferente do que acho que vocês imaginavam quando vocês chegaram em São Paulo, quando vocês fizeram faculdade de música. Não sei, Maurício como baterista, Felipe cantando, Rafa. Embora seja diferente, eu imagino que seja diferente, o quanto cada um de vocês se afastou ou se aproximou da sua essência. E, na verdade, eu queria falar um pouco sobre lifestyle design. Tim Ferriss, nosso amigo, você conhece bem. Porque eu acredito que seja possível você desenhar, você inventar, não é nem você inventar uma empresa, um negócio, um nicho de mercado, uma profissão que não exista, que consiga se adequar ao estilo de vida que você quer ter. Então, porque assim, uma coisa é assim, eu acredito que quando o Maurício fez bateria, Meu sonho era ser baterista. O sonho era ser baterista, sei lá, tocar com alguém muito foda do mercado e tal.
Hoje você está fazendo outra coisa. Você até toca a bateria, eu vejo ali seus vídeos e tal, mas você está fazendo uma outra coisa. Aquele sonho morreu, ele se transformou e, na verdade, o quanto o sonho ele vai... Porque a pessoa acha, às vezes, que porque ela não conseguiu ser, sei lá, piloto de carro, ou o baterista que tocava com, sei lá, com a Madonna, não, né? Muito velho, com a Beyoncé. Ele não deu certo na vida, ou isso é o único, né, tipo de sucesso possível, não deu certo isso, acabou, tô acabado. Entendi. E eu acredito que... Eu falo porque eu estou passando um pouco por esse processo achava que eu só poderia ser feliz como artista se eu fosse a cantora, não sei o quê, aquela coisa mainstream. Para as pessoas poderem entender que as possibilidades hoje com a internet são infinitas no tipo de modelagem de negócio dentro daquilo que você gosta de fazer. E que isso também vai se transformando com o tempo. Como é que vocês enxergam tudo isso que eu falei? Bom, eu vou começar na parte do sonho. Eu sempre sonhei em ser baterista. Um baterista, bem sucedido, e eu gosto muito de tocar bateria e tal. Mas eu acho que essa questão do sonho, dos objetivos, vai se transformando conforme a tua vivência e a tua maturidade. E aí a gente acaba, assim, pelo menos a gente acaba tentando olhar um lado mais de compartilhar, menos egoísta, eu diria. Porque ser um baterista, tocar bateria, era um sonho meu. E aí eu acredito que a gente vai evoluindo no seguinte passo: a gente realiza os nossos sonhos, depois a gente realiza os sonhos das pessoas que estão na volta, e aí depois isso não basta, e a gente tem que realizar sonhos de outras pessoas. E aí o que acontece? Eu cheguei num nível, não que eu cheguei no nível do baterista que eu gostaria de ser e tal, mas toquei com artistas nacionais, toquei em quase todos os estados brasileiros, eu realmente me dediquei para aquilo aconteceu. Então a gente montou a produtora, financeira, a terceira música como produtora a gente, né, teve uma relevância, a produtora gerou uma estabilidade financeira, consegui ajudar minha família, consigo ainda aos poucos, ok. Hoje, para mim, o meu sonho é ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Então, do sonho que era ser baterista, hoje é fazer com que o artista, ou ele tem medo de começar, ele comece, ou o artista construa seus fãs, ou o cara que queira estar no palco, ele consiga chegar no palco. Então, o meu maior sonho, meu maior desafio hoje é ajudar as pessoas a realizarem o sonho delas. Não é mais o meu, é para as pessoas, entende? E isso me faz bem, e isso me motiva. Isso é o meu combustível de vida. Só que mais importante que isso, e eu digo isso caso você não tenha realizado os sonhos que você quis realizar, é você feliz com o que você faz hoje. E pra mim, se sim, não importa muito como tu chegou aqui. Eu acho bem complicado isso, falar sobre esse assunto, porque eu vim pra cá também, eu vim pra cá pra ser artista, no começo, eu vim pra ser artista. Saímos de uma cidade do interior, eu tinha uma ilusão do que seria, do que era a vida. Só que, conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo algumas coisas, algumas chaves foram virando. Uma delas é que, quando tu não pode, não consegue, não dá, ou não chega, ou não quer num determinado momento ser aquilo que tu sonhou, vamos colocar dessa forma, quando tu não faz aquilo que tu sonha, e tu tá aberto a outras coisas, tu realiza coisas que tu jamais imaginou. Então, eu acho que primeiro ponto, e eu vou contextualizar e voltar nisso, mas o primeiro ponto, se tu não conseguiu realizar o teu sonho, tu desapegar disso, porque provavelmente tem coisas maiores e que tu jamais imaginou e que tu vai ter uma felicidade talvez até maior do que o teu sonho, que tu até hoje não tinha noção que tu vai realizar. Sabe, fecha uma porta, abre uma janela? Então, é isso. O primeiro ponto é esse. Entra no que o Rafa falou sobre estar feliz, fazendo o que tu tá fazendo hoje. A gente tem que entender que a vida é uma caminhada. As pessoas, elas colocam o sonho como se eu só vou ser feliz, vou ter uma vida, eu só vou valer a pena estar aqui se eu realizar meu sonho. Tu morreu? Não. Então ainda dá tempo de realizar teu sonho. É fundamental isso. Eu entendo que a gente precisa entender também sobre maturidade. Tu amadurece. Eu vou falar por mim. Eu quis ser artista, vim pra cá pra ser artista. Quando eu comecei a tocar em bar, a ilusão que eu tinha, a ideia que eu tinha de se tocar num bar aqui em São Paulo fazer, era diferente da realidade. Isso já me... não é o que eu imaginava, não era o que eu queria. Passou o tempo, gravei CD, fiz não sei o que, eu falei, não, mas calma aí. Até que surgiu a oportunidade de eu tocar numa dupla sertaneja, de eu ir pra entrar numa parada mais pró. E isso seria um caminho para eu chegar onde eu queria. Quando eu tive a oportunidade... Você teve as duas? As duas aqui, ó.
larga o que tu vai tá fazendo, que já era publicidade, larga e vai pra isso. Eu pensei assim, e vai viajar e fazer teu sonho, eu pensei assim, não é o que eu quero mais. Não é o que não, a ilusão que eu tinha do meu sonho, eu não vou ficar insistindo, porque eu já vivi. Não é isso que eu quero. E aí eu pensei assim, eu tô com meu filho, minha esposa, minha casa, tô bem, tô trabalhando, tô descobrindo um outro mundo que eu não conhecia, tô me dando bem nesse mundo. Será que eu quero o outro? Falei, não quero. E aí o que eu fiz? Abri para o outro lado, que me trouxe para onde? De volta para música. Só que dessa vez no maior canal da Music Business da América Latina. E ajudando 100 mil, 200 mil artistas. Eu acho que seria muito injusto da nossa parte se a gente não falar. Hoje a gente vive o nosso sonho. A gente vive o nosso sonho. Qual é o teu sonho? Cara, hoje, não o mesmo sonho lá de trás, hoje, né? Mas hoje é ajudar as pessoas a realizarem o delas, mas a gente vive... E até uma reflexão para as pessoas. Dá uma olhada, assim, exatamente o que tu vive hoje, o que tu tem, porque a gente considera viver o sonho só quando é muito grande, ou é muito... Não, mas pô, de repente as conquistas do teu dia a dia e tal, pode ser sim, faz parte desse sonho. Então é legal a gente fazer sempre um reflexo. E a gente, cara, a gente é muito feliz e tem essa vontade de trabalhar e tal, porque a gente vive o nosso sonho, a gente vive o que a gente gosta. E aí existe um grande erro de quem sonha muito grande e alimenta esse sonho. As pessoas, elas comparam o bastidor delas com o palco do outro. Então ela olha assim, ó, isso é legal, ela olha pro quanto ela rala, que ela levanta às 6 horas da manhã, que ela vai trabalhar num banco que ela não gosta, que ela tem que ir tutora-chefe, que ela tem que fazer um monte de coisa e vai dormir tarde. Aí ela olha o show da Beyoncé, de quem for, e fala, olha a vida ou olha o empreendedor do lado. Ou o empreendedor do lado, exato. Nossa, que paraíso. Mas e o bastidor dele, como é que olha só, meu, o cara tem um Jaguar. De repente ele levanta às 4, não às 6. Cara, olha a vida que o cara tem. Primeiro grande erro para te seguir o teu sonho, primeiro grande erro das pessoas que tendem a ficar no mesmo lugar é alimentar a ilusão de que a vida delas é mais difícil do que aonde elas querem chegar. Uma outra coisa que eu achei importante pra gente chegar onde a gente está hoje, né, nessa caminhada toda, é ter experimentado coisas diferentes. Né? Então, às vezes, o cara tá, sei lá, com 18 anos e ele tem certeza, ele acha que ele tem certeza absoluta daquilo que ele quer. Ou então, ele tem 18, 20, 25, 30 anos e ele não sabe o que fazer porque ele quer fazer um monte de coisa. Eu acho que uma vantagem nossa foi ter feito muitas coisas, ter experimentado muitas coisas. Então, eu acho que a partir dessas experiências tu vai entendendo e tu vai amadurecendo. Que nem o Fê falou, cara, eu podia fazer isso A ou B. E eu já tinha experimentado um pouco dos dois lados. Então, né, aquela ilusão daquilo que tu acha que ela morre. Então, tu começa a realmente ir né, cara? Viver. E aí entra uma outra coisa que pra mim não faz sentido. Pra mim, Felipe, como pessoa, não faz muito sentido. Eu não sei como é que eu vou reagir quando meu filho tiver essa idade. Mas pra mim não faz sentido. Como é que uma pessoa, um adolescente, uma criança ainda, que não tem nenhuma experiência de vida, com 18 ou 19 anos, tem a capacidade de escolher uma faculdade? Fala assim, não, eu sei. Pois é. Eu tô com 18 anos, eu sei qual profissão que eu escolhi. Esse é um assunto que dá muitos episódios, porque isso é uma questão até que a gente vai abordar bastante aqui no Limão, que é esse momento. As pessoas cuidam muito da criança, né? Quando ela tem 4, 5 anos, de habilidades artísticas ou habilidades... Enfim, tem muito conteúdo e muita coisa voltada para a primeira infância. Só que quando chega a hora... Acabou? Quando chega na hora do negócio se concretizar, que é a hora que vai para o vestibular ou vai para a faculdade, aí já não tem tanto conteúdo assim. Aí a gente deixa esses meninos a meio que Deus dará, entendeu? E aí acaba seguindo tradições, crenças. Eu particularmente acredito que a vida, eu dividiria a vida em 3 fases. A vida pensando já a partir da vida adulta. 3 fases. Dos 20 aos 30, tu testa. Dos 30 aos 40, tu constrói. Dos 40 aos 50, tu investe. O que eu quero dizer em relação a isso? Dos 20 aos 30, tu testa. Cara, se vai trabalhar no McDonald's, vai lavar carro, vai testar, construir uma startup de pneu, de sei lá do que. Vai fazer. Pneu de disco voador. Pneu de disco voador. Pneu para carro elétrico. Vai fazer qualquer coisa, vai experimentar. Nos 30 anos, tu já tem experiência suficiente para falar assim, não, o que eu quero é isso. Aí o que tu faz? Tu constrói. Dos 40 aos 50 em diante, tu começa a olhar para quem está entrando no mercado, para quem é novo e ajuda esse cara, os que têm potencial, a crescerem contigo. E aí tu vai o resto da vida assim. E é legal você falar de ciência da faculdade, porque
Eu fiz essa escolha. Quando eu tinha 18 anos, eu falei, não, eu quero ser engenheiro mecânico. E eu fiz 3 anos de faculdade de engenharia mecânica. E aí, 3 anos de engenharia mecânica, aí depois eu transferi, fui fazer violão erudito, ainda lá em Santa Maria. Tudo a ver, né? Mais uns 2, tudo a ver, ou seja, experimentando, né? Tudo a ver. E aí algumas pessoas podem pensar assim, puta, mas 3 anos perdido na engenharia mecânica. Cara, não sei, talvez se eu não tivesse feito, e eu realmente acredito nisso, talvez se eu não tivesse feito aqueles 3 anos de engenharia mecânica, eu não tivesse ido pro violão erudito. Aí depois do violão erudito a gente veio para São Paulo e fui fazer faculdade de guitarra, já não tinha muito a ver também. Foram perdidos esses 2 anos? Não, então tipo, volta a falar o que eu falei lá no início. Tu tá feliz com o que tu tá fazendo hoje, então pouco importa se eu fiz 3 anos de engenharia mecânica lá atrás. Não, e aproveita, né? Aproveita o que tu tá fazendo, não pensando que tu vai perder tempo. Não. Até se for pensar, talvez a engenharia mecânica lá de trás te ajudou no raciocínio lógico que tu tem hoje, né? Então, tipo, sim. Não tenho dúvida em relação a isso. Não tenho uma dúvida em construção. relação a isso. Cara, é assim, não fica, e aí um conselho, né? Se tu já tem 20, 22, 25, 30, não tem faculdade, não tem... Cara, o mundo tá aí. O mundo tá aí. Eu também não tenho faculdade nenhuma. Não tenho e... Eu fiz um mês a faculdade pra não falar que eu não fiz. Um mês. Aqui em São Paulo já. Mas daí não rolou, porque enfim, eu tava trabalhando já. Vou fazer faculdade. Não fazia sentido, Não fazia sentido mais. Mas também não quero desvalorizar a faculdade, né? O estudo é importante sempre, mas... Eu só quero dizer uma coisa, que vocês estão muito sérios, mas eles são... Se eles são interessantes assim, imagina Na num zoeira. churrasco. Não, é só entrar na nossa live de segunda, todas as segundas 20 horas que dá pra ver a zoeira. Muito bom. Então vamos lá. Isso pra gente, assim, fazendo um fechamento aqui, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o Novo Artista, em todos os canais, por favor, onde que... Conta um pouco aí. YouTube, novoartista.com, Facebook, novoartista.com, Instagram, novoartista.com. Live toda segunda-feira no Instagram, no Facebook e no YouTube simultaneamente. Então não tem desculpa, não consegui entrar no YouTube, tá nas 3. Exato. Se tu botar no YouTube assim, ó, lá na pesquisa do YouTube, Novo Artista, já vai aparecer a gente. Boa. E-mail, se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, entrar em contato, contato@novoartista.com. A gente responde todos os todo contatos e mundo. links aqui na descrição. Exatamente. Gente, obrigada, né? Assim, que coisa bacana. Eu tô tão feliz de poder conversar com vocês e começar com o pé direito esse 2018, primeira entrevista do ano. Uma aula que vocês deram. Vocês não têm ideia do orgulho e da felicidade que eu tenho de coração de vocês terem... Poxa, de vocês já terem conquistado tanto e eu vejo muito ainda para conquistar. Ale, a gente só tem a agradecer, não só por esse momento, mas tu foi uma pessoa, foi e é uma pessoa muito importante nas nossas vidas, nos abriu muitas portas, tanto na área musical, na área da publicidade, várias oportunidades. Eu acho que os caminhos não se cruzam à toa, então a gente... tenho sempre te agradecer por tudo que tu fez pela gente e obrigado pelo espaço. Se não fosse tu, a gente não estaria aqui. Verdade. Em várias situações. Juro, várias isso é situações. sério, isso é sério. E é uma coisa que sempre fala, ninguém cresce sozinho. Se não fosse ali, nós não estaríamos aqui. Verdade. A gente não tinha produzido nada Em São Paulo. E a Lei tinha o trabalho autoral, música própria dela. E a gente simplesmente chegou um dia no estúdio, a gente tinha um amigo em comum que tocava com ela. E a gente chegou um dia, simplesmente foi lá no ensaio e falou assim, Ale, quer que a gente produza tua música? Eu quero. E ela, sem ouvir nada, Confiou na gente. E quando o Felipe fala, quando a gente não estaria aqui se não fosse por ti, é realmente por esse tipo de oportunidade que tu nos deu e a gente vai ser eternamente grato. Eu a vocês, enfim, eu acho que é uma troca. Nada é por acaso nessa vida. Nada é por acaso. É isso aí, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, então, Ale. se você gostou desse vídeo, por favor, comente aqui embaixo, entre em contato com os meninos. Eu sempre vou chamar eles de meninos, eles vão ver, né? Os meninos do Novo Artista. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, entre no canal do Novo Artista, se inscreva lá se você já não é inscrito. E essa foi a nossa primeira entrevista do ano, muitas outras virão. Semana que vem tem mais episódio aqui no canal. Limão Limonada. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Falou!